passo ao colega José Nuno Varandas. Boa tarde a todos, bem-vindos a todos aqui à quarta sessão deste congresso que recorda os 40 anos do SIS 1980 nos Açores. Esta quarta sessão é composta por 4 apresentações, penso que se encaixa lindamente na sequência a seguir a este momento interessantíssimo, até porque aborda aspectos que foram aqui referidos pelo professor Sousa Oliveira, nomeadamente sistemas de alarme precoce, sistemas de informação avançada e sistemas estruturais de redução de vulnerabilidade sísmica, portanto, vem aqui encaixar-se perfeitamente. Portanto, são 4 apresentações que visam aspectos muito diferentes entre si, mas que, a meu ver, partilham entre elas esta ideia de utilização de tecnologias muito recentes, a fim de melhorarmos enfim, a nossa resposta, a nossa a redução, portanto, do risco sísmico e para respondermos melhor a este desafio de preservarmos vidas e edificar o património perante a ameaça sísmica. Recordo os palestrantes que vão seguir-se que têm 13 minutos para fazer as suas apresentações, a seguir do qual haverá um pequeno período, não é, para perguntas e comentários que possam querer fazer os nossos participantes. Portanto, seguindo para a primeira apresentação, da autoria da investigadora Luísa Beltramón e do professor Rui Carrilho Gomes, do SERIS IST, a apresentação intitula-se Conception Stage of Agio Citizens Observatories. Peço então à investigadora Luísa Beltramón que faça a sua apresentação, portanto passo-lhe a palavra e obrigado. Good afternoon to everyone. I am Luisa Beltramón and I will present the conception stage of Agio Citizen Observatories. Citizen observatories can be defined as the direct collaboration between citizens, scientists and policy decision makers. Citizens and scientists can have a unequivocal sharing of data information. Policy decision makers can assure a more responsive local governance with the citizens' collaboration. Scientists and policy decision makers should collaborate to enhance the risk management and the community's resilience. Already in 2009, the European Environment Agency President stated how it was becoming fundamental to involve citizens in research activities. And in 2014, the European Commission, in relation to citizen science and citizen observatories, approved the Green Paper on Citizen Science for Europe, underlining the importance of creating dedicated fundings and programs, in addition to supporting the ongoing projects, new channel to link scientists, citizens and policymakers, and enhance the dissemination, education and awareness among citizens. Citizen observatories, though, can be combined with the disaster risk management to enhance the participatory democracy, more informed decision, and awareness among citizens. Citizen observatories were created all around the world in the past decades, and their focus was mainly on environmental matters, as air and water pollution and biodiversity. But in matter of disaster monitoring, in particular earthquakes monitoring, only the 2% of the worldwide citizen observatories was dedicated to that. Moreover, in Europe, no citizen observatories at all are dedicated to the disaster management. This confirms how Agio is focusing on a unique but fundamental theme of research. Applying citizen observatories to the risk management can be difficult due to the complexity of geohazards characteristic. When considering geohazard, their time of evolution in relation to velocity can vary enormously. Some geohazards take years to develop, as the coastal erosion, and some of them happen in 10 seconds, as rockfalls and earthquakes. Furthermore, geohazard can have different extension. Coastal erosion can act along kilometers of coast, meanwhile rockfalls can affect a really small area. Then, also the concentration of anthropic presence influences the complexity of geohazard, because, of course, can directly affect the severity of their consequences. For each geohazard was created a matrix taking in account the pre, during, and post-event temporal stages, and their sources of information and data. In the conception stage, we are defining what can be extracted from each source of information at each stage.
The pre-event stage focuses on detecting elements, identifying models and information in order to predict the event. The during event stage focuses on monitoring the geohazard while it is happening, for example, in the case of floods and coastal erosion. The post-event stage focuses on collecting data and information to then share with citizens and first responders, or to develop prevention and mitigation action. The sources of information are divided in three types: Copernicus satellite data, like satellite imageries and their services and products; citizen data, videos, text, photos; and traditional sources of data, like natural resources map, other related maps, and vulnerability and risk assessments maps. These data then are organized in models that, combined with exposure factors such as anthropic concentration, built environment, infrastructures, provide a risk assessment that can be incorporated in the risk management tools. The AGEO project, namely Platform for Atlantic Geohazard Risk Management, is funded by the Interreg Atlantic area and is focused on using the citizen observatories within the risk management for geohazard. AGEO will launch 5 different pilots with the collaboration of different field experts. The specific objectives of AGEO are: encourage the use of special data infrastructure like Copernicus or EGDI, create a platform for geohazard risk assessment, preparedness, and prevention, and prove the fundamental importance of citizen observatories in risk management systems by deploying experimental pilots. In Lisbon, AGEO is focused on multi-hazard pilot, led by Câmara Municipal de Lisboa, and comprehend 4 geohazard: earthquakes, flooding, landslide, and geotechnical risk. Considering the geohazard earthquake, in the pre-event stage, no data can be used. But in the case of landslide, for example, Copernicus satellite had proven its importance for the analysis of the Amaoxian landslide in Sichuan province and the failure time determination. Before the event, citizens can report on structural anomalies in buildings, for example. They can be educated on how to behave during and after the seismic shaking, and first responders can elaborate better strategies to face seismic events. In matter of early warning system, Lisbon and southern Portugal are affected on daily basis by seismic activity because of the proximity of the Euro-Asian and African plate limit. Historically, this area generated strong seismic events that brought destruction and death in Portugal, Spain, and Morocco. This historical seismicity raises the necessity for AGEO to create and develop a system to mitigate and prevent the worst consequences. The actual stage of AGEO in Lisbon is to study the delay time between S-wave and P-waves in order to evaluate the minimum time that can be given to citizens in order to take the safety action and to permit the emergency first responder to act effectively. In the field of early warning system for earthquakes, new technologies have been tested recently, and in particular, the use of smartphones as portable seismic sensor is getting worldwide attention. This research, conducted by USGS, California Governor's Office of Emergency Services, and MyShake developers, got the attention of Google that will collaborate to create and test the largest seismic detection system ever imagined. The during event sources of data cannot be used in the case of earthquakes, but can be used, for example, for floods or coastal erosion to define their evolution along the time. Citizens during floods can send information to update the emergency responders about different areas at the same time. Meanwhile, they can receive updates to avoid dangerous areas. In the post-event stage, the main objective is report, filter, and expose the results or the information. The main satellite imagery services that can be used are from Copernicus. The rapid mapping services that can provide maps to emergency responder in some hours after the event, and the risk and recovery mapping that in some days can provide maps to enable the assessment of damages or to create plans of prevention and risk reduction. Citizens in the post-event stage
can send data or information about damages or emergency necessities. And meanwhile, emergency deputies can inform citizens on the safest area to reach or giving updates on the event and its consequences. In conclusion, citizen observatories are a new approach for research and risk management strategies. Citizen observatories will be important learning tools. Lisbon multi-hazard pilot will cover earthquakes, floods, geotechnical risk, and landslide. In January 2021, AGIO will hold an international workshop. And for more information, you can visit our main social media, our website, Facebook page, and Twitter profile. Obrigada pela atenção. Thanks for attention. Grazie per l'attenzione. Muito bem, obrigado. Vou então dar a oportunidade aos presentes para, se desejarem, colocar alguma questão sobre esta apresentação. Luís Matias, agradeço então que partilhe connosco a sua questão. Obrigado. Yes, I would like for you to give a little bit more details on the status of the earthquake early warning system that you mentioned in your presentation for Portugal. So who is going to provide the information required for the earthquake early warning system for it to operate? Olá, se posso vou falar em inglês porque ainda não falo muito bem. Então, right now the situation is that I am the one analyzing the data from the database, and the stage it's kind of early because we are basically, as I told in the presentation, evaluating the delay time between SMP waves for different cities in Portugal, like southern Portugal and Lisbon. But what are the sensors you are using? So you are installing or you are using the smartphones as a sensor, is that so? Not yet. For now, we are only basing the computation on the seismic station. We are not still using the smartphone sensors. But you don't have any seismic stations. It's IPMEA that operates the seismic stations. So you are working with IPMEA to develop that project? No, not yet. Like the computation that I'm doing, are based only on the database that I have from EMSC. I'm not working with IPMA. Muito bem. Mais alguma questão? I'd like to also take this opportunity to ask Luisa, thank you for your presentation. We have heard Engenheiro Ricardo Veludo referring to an aspect which I think is very important, which is the false alarms that may be issued by these systems. I wonder if you have addressed this aspect, and if you have information about other systems implemented in other regions in the world which have been using this system of information for this purpose. Thank you. Okay. Well, about false alarms, well, there are the example of Japan and California that they were evaluating about the fact like how much people can, how you say, supportar the false alarm, because of course they can be considered like loss of money, for example, for the shutting down of industries, etc. But personally, I think that it's always better a false alarm than having the real earthquakes coming. No system, yeah. Yeah. Can I add something, please? Yeah. Can I? Yes, just to say that, we are in this project, we are in a very early stage. So
the presentation that Luisa has delivered just now starts with conception. We are trying to figure out which tools we have in our hands to mitigate the seismic risk and other risks that affect Lisbon. So this presentation is to show our, let's say, conceptual idea about the process. So questions very, let's say, detailed about how to implement the early warning system. I know that it is a very interesting topic, but we are not there yet. We are trying to assess if it is feasible. I think that's the key point. And we want first to know how much time the early warning system can provide. Then we will study about reliability, under which conditions we may have a reliable warning, and just afterwards we may think about implementation. So we are at a very early stage, and I use this open microphone to invite everyone to participate in this work and think with us and help us to implement this early warning system. I think it's a very interesting goal, but we are still quite far from it. Okay, thank you. Okay, we thank you also for that call. I think we have to move on to the next presentation. Ok, thank you once again. Vou então seguir para a segunda apresentação, para tentarmos respeitar a agenda horária desta sessão. Esta segunda apresentação é da autoria da investigadora Renata Vitória, da professora Ana Tomé e do professor Carlos Sousa Oliveira, do SERIS IST, e intitula-se Documentation and Digital Representations of a Pombaline Cage. A investigadora, julgo que será a investigadora Renata Vitória, que fará a sua apresentação. Olá a todos. Este trabalho serve para vos apresentar e expor o estudo intitulado de Documentação e Representação Digital de uma Gaiola Pombalina, realizado por mim, Renata Vitória, pela professora doutora Ana Tomé e pelo professor doutor Carlos Sousa Oliveira. A motivação para realizar este estudo surgiu após tomarmos conhecimento da existência de um tramo de uma gaiola pombalina no LERM, Laboratório de Estruturas e de Resistência dos Materiais do Instituto Superior Técnico, ao qual não está a ser dada qualquer utilização. A gaiola pombalina é um nome dado a um sistema que foi idealizado de forma a dar resposta às necessidades antissísmicas da cidade de Lisboa, que se encontrava a renascer depois de ter sido alvo de um violento terremoto seguido de um tsunami e múltiplos incêndios em 1755. Deste modo, a gaiola pombalina tornou-se num símbolo do renascimento de uma cidade e um marco na história. Devido às diversas intervenções que estão a ocorrer um pouco por toda a Baixa Pombalina, este sistema tem vindo a ser cada vez mais comprometido. Desta forma, é necessário promover ações de valorização e preservação que permitam o seu estudo e correta documentação, de maneira a que seja possibilitada a sua disseminação e conservação. Deste modo, o presente estudo tem como principal objetivo explorar fluxos de trabalho digitais aplicados ao registro e consequente documentação e representação de um tramo de uma gaiola pombalina original, como também de uma estaca de fundação, através da utilização de tecnologias de levantamento 3D sem contacto não intrusivas com recurso a laser scanning. O trabalho será organizado em 4 etapas. Primeiramente, o levantamento 3D com recurso a um laser scanner BLK360 da Leica. De seguida, o processamento da informação com recurso à aplicação Cyclone Field 360 e Cyclone Register 360. De seguida, passa-se então para a criação de modelos virtuais através de Mesh Objects. E por fim, a impressão 3D das réplicas virtuais geradas. Desta forma, será possível concluir qual a capacidade de documentação destas tecnologias, como também a habilidade de representação dos valores formais dos objetos originais, através dos elementos impressos. O levantamento foi realizado com recurso a tecnologias de levantamento muito recentes, como é o caso do laser scanning. Os levantamentos realizados com recurso a este tipo de tecnologias permitem o registro de elementos muito complexos com um grande nível de detalhe. No entanto, é necessário ter em atenção não só a lógica do levantamento, como também as condicionantes presentes no espaço, que podem influenciar positiva ou negativamente os resultados obtidos.
Quando se inicia um levantamento, é importante perceber as condições do ambiente que se vai mapear. As condicionantes ao levantamento são um tópico muito importante e não podem ser desprezadas. Na primeira imagem apresentada, é possível verificar que, além de existirem diversos materiais a ocultar a estrutura pombalina, esta também se encontra presa a uma parede, o que condiciona o levantamento da parte traseira da mesma. A luz do local também se mostra como um problema, devido à quantidade de sombras geradas, que, por fim, podem influenciar negativamente os resultados obtidos. Em relação à estaca de fundação, a sua forma pontiaguda condiciona o levantamento e obriga a que seja necessário pensar num sistema que a mantenha vertical, obrigatoriamente imóvel e com o mínimo de obstrução possível. Não só é importante pensar nas condicionantes do espaço, como também na lógica do levantamento. Para se realizar um levantamento deste tipo, é importante percorrer o espaço e registar o elemento em diversos pontos de vista, para que toda a sua estrutura fique mapeada. Só através da aquisição de informação duplicada no que diz respeito ao elemento a mapear é que se torna possível registar a informação para que, posteriormente, seja possível obter o modelo virtual pretendido. Neste caso, o facto da estrutura se encontrar presa a uma parede e se mostrar frágil e não poder ser movimentada dificulta o mapeamento da parte traseira da mesma. Desta forma, irá existir uma grande falta de informação nesta zona do elemento, não permitindo assim gerar um modelo completamente fechado que permita a impressão tridimensional do mesmo. Neste caso, devido à utilização desta tecnologia de levantamento 3D não intrusiva sem contacto da Leica, ou seja, o BLK360, que é conhecido pela sua portabilidade e versatilidade, é que se mostrou possível posicionar o equipamento em diversos pontos de vista que permitiram registar alguns pontos da parte traseira do elemento. Em relação à estaca, em campo, com recurso à mesa sísmica existente no local, foi possível erguê-la de forma a que se mantivesse imóvel durante todo o tempo do registro. Desta forma, foi possível movimentar o laser de forma a que a pudesse contornar e registar completamente sem nenhum problema. De forma a contornar a falta de iluminação do espaço, de maneira a que o elemento conseguisse estar iluminado o mais uniformemente possível, foram utilizados iluminadores que se montaram no local no dia do levantamento e permitiram melhorar a qualidade dos dados recolhidos. A utilização do laser scanner BLK360 traz consigo a vantagem de se poder utilizar em campo uma recente aplicação denominada de Leica Cyclone Field 360, que permite automatizar o processo de levantamento e gerar uma maior relação entre o operador e o equipamento. Através da utilização desta aplicação é possível pré-registar o material recolhido em campo, diminuindo assim a necessidade de se ter de voltar ao local do levantamento posteriormente, pois através desta aplicação, automaticamente e em tempo real, é possível ter acesso ao material recolhido, através de uma visualização tridimensional do mesmo. Ou seja, através da utilização desta aplicação, o trabalho de processamento dos dados recolhidos é realizado todo em campo e em laboratório apenas é necessário descarregar os dados para o Cyclone Register 360, sendo que depois o material está pronto para ser exportado no formato pretendido, que neste caso será o formato pontos, PTS. Após se processar os dados recolhidos no Register 360, é necessário criar uma amostra dos pontos do elemento pretendido, que contenha apenas a informação necessária sobre o elemento. Uma nuvem de pontos resulta de diversos registros que cobrem um ângulo de 360 graus, o que resulta numa quantidade de informação muito superior à pretendida para gerar os elementos necessários. Desta forma, no software Recap da Autodesk, isola-se o elemento de forma a que seja possível obter um fecheiro de pontos único, apenas alusivo ao elemento pretendido, descartando-se assim a restante informação. Após se obter um fecheiro PTS proveniente do Recap, passa-se para a criação do Mesh Object que permitirá realizar a impressão 3D dos elementos. Desta forma, no software Cloud Compare, através das funções disponibilizadas, cria-se o objeto, que por ser gerado automaticamente, posteriormente terá de ser tratado num software complementar denominado de MeshLab. No caso do tram, apesar de digitalmente o objeto apresentar uma boa base para documentar e visualizar o elemento, a informação recolhida não permite gerar um objeto completamente fechado, o que faz com que a sua impressão 3D não seja possível. O mesmo não se verifica no caso da estaca, que, por ter sido possível mapear toda a sua estrutura, esta consegue gerar um modelo completamente fechado, que permitirá então a sua impressão tridimensional. Por fim,
Após termos um modelo isolado num único fecheiro, torna-se possível obtermos um fecheiro STL que permitirá iniciar o processo de impressão tridimensional. Como referido anteriormente, os elementos a serem impressos têm de ser objetos inteiramente fechados, de forma que no software de impressão seja possível fatiar o elemento e assim permitir a sua impressão tridimensional. O processo de impressão escolhido foi o FFF, Fused Filament Fabrication, ou seja, é um processo de impressão que gera o objeto tridimensional através do depósito de sucessivas camadas de um material termoplástico. Deste modo, o objeto é gerado de baixo para cima. Vários testes foram realizados com recurso a uma impressora low-cost chamada SnapMaker e com recurso a um filamento termoplástico chamado PLA. Para realizar a impressão é necessário ter em atenção diversos parâmetros que têm de ser ajustados ao tipo de objeto que se pretende imprimir, como por exemplo a altura de cada layer, a temperatura da placa e a velocidade de impressão. No processo de impressão é necessário também ter em atenção se o objeto a ser impresso necessita de suportes. No caso da estaca, os suportes gerados automaticamente pelo software não se mostravam suficientes e suportes adicionais tiveram de ser criados com recurso ao MeshLab. Nos testes iniciais realizados também foi possível experimentar uma impressão sem a utilização de suportes, tanto os automáticos como os criados manualmente. A partir da imagem apresentada é possível perceber que a partir de determinada altura as layers começaram a depositar-se erradamente, tendo sido necessário efetuar o cancelamento da impressão. O objeto final contabilizado terá sido aquele que resultou da impressão com recurso a suportes. Após a impressão estar realizada, é possível remover os suportes criados e finalmente obtém-se o objeto pretendido. A qualidade da impressão reflete a qualidade da nuvem utilizada para gerar o Mesh Object impresso. É possível verificar através da estaca impressa que esta é uma cópia exata da estaca real, apesar de ser uma amostra bastante reduzida da mesma. Por fim, os principais resultados obtidos consideram não apenas os modelos das nuvens de pontos de cada objeto mapeado, que são uma fonte de documentação muito precisa e completa, como também os modelos tridimensionais impressos, que permitem, pela sua qualidade, a documentação do estado real dos elementos. Em suma, foi possível concluir que associar meios de levantamento automáticos à documentação e representação tanto do tramo da gaiola pombalina como da estaca de fundação revela um grande potencial. Os elementos obtidos valorizam as estruturas mapeadas e preservam a sua autenticidade e real estado de conservação. Com as informações recolhidas, foi possível gerar Mesh Objects que possibilitaram expressivos elementos de impressão tridimensional. Devido à sua semelhança, podem ser classificados como gêmeos digitais e físicos, o que significa que as representações virtuais criadas também podem aspirar a serem classificadas como património digital. Obrigado. Vou então dar a oportunidade para os presentes, se quiserem comentar ou colocar alguma questão. Aproveito então, se não há nenhuma questão, para eu próprio colocar uma pergunta. Eu percebi que estes sistemas de caracterização detalhada de geometrias em termos digitais, esta tecnologia também pode ser aplicada para definir e caracterizar estruturas como edifícios inteiros e que eventualmente também poderá ser utilizada para se tentar perceber eventuais movimentos que possam ocorrer na comparação entre portanto, resultados de monitorização em tempos diferentes, e esses movimentos podem ser decorrentes de ou deslizamentos progressivos ou então eventos sísmicos. A minha questão técnica sobre isto é até que ponto é que isto é viável para ser feito na escala de uma estrutura de grande dimensão, uma estrutura real existente, ou se de facto estes sistemas são muito pesados em termos de dados e, portanto, pela vossa experiência, antecipam uma grande dificuldade ou não. Portanto, se poderão tentar responder a esta questão. Boa tarde, eu vou responder com muito gosto e agradeço a pergunta. Bom,
estes sistemas que recorrem a levantamentos automáticos 3D sem contacto, neste caso o laser scanning, geram muitos dados. Por isso é que eles têm grande precisão. E como não há vela sem senão, não podemos querer sol na eira e chuva no nabó, como se costuma dizer. Ou seja, muitos dados acarretam um sistema de processamento que tem que ter como base equipamentos, máquinas que consigam suportar a digestão de muitos dados. Portanto, temos que ter sistemas de armazenamento que lidam com fecheiros da ordem dos gigas. O giga é normal, portanto, sei lá, 10 gigas, 20 gigas, 25 gigas, não é nada de especial. Temos que ter computadores que sejam capazes depois de processar toda essa informação e, portanto, tudo isto é uma cadeia e a cadeia tem que estar preparada, não é? Portanto, se temos um equipamento como um laser scanner que é capaz de adquirir dados com uma resolução muito fina, ou mesmo que seja média, ou mesmo que seja baixa, são sempre imensos dados. E, portanto, todo o resto da cadeia que segue tem que estar preparada para isso. É evidente que todos estes dados acabam por nos dar uma ideia muitíssimo fiável daquilo que é o estado das estruturas no momento da captação dos dados. Claro que pode ser algo muito circunscrito, como o tramo desta gaiola pombalina, pode ser um edifício, pode ser uma ponte, enfim, pode ser qualquer coisa. A escala aqui não é problema, há equipamentos para todo o tipo e todo o género de estruturas. Quando não somos capazes de chegar lá com um scanner, chegamos lá com um drone, o drone, aí recorremos a processos fotogramétricos, mas as nuvens de pontos podem ser combinadas. O problema é sempre o mesmo, temos muitos dados e temos que os processar. Isto é uma questão de, é um trade-off, o que é que nós queremos, não é? Portanto, temos que estar preparados para lidar com isso. Relativamente à questão que me pôs, em concreto, se esta tecnologia pode ser aplicada a vários tipos de estruturas, portanto, eu penso que já respondi implicitamente, pode com certeza. Se pode monitorizar os desvios dessas estruturas, pode com certeza. Eu recordo-me, estava a ouvir a sua pergunta, estava-me a recordar de um trabalho de mestrado, eu peço desculpa não me lembrar dos autores, eu acho que é da Universidade de Aveiro, em que, de facto, a tecnologia de laser scanning foi aplicada à monitorização do Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha está a afundar-se, infelizmente, e, portanto, recorreram a esta tecnologia para desenvolver um sistema de monitorização que periodicamente fosse permitindo captar as geometrias da estrutura e perceber os desvios que iam acontecendo pela comparação dos sucessivos scans. Pronto. É evidente que isto dá uma ideia muito exata do que está a acontecer, o problema é sempre a quantidade de dados que temos, mas, como eu disse, enfim, é uma questão de estarmos preparados para responder a isso. Claro, muito bem. Obrigado, professora. Penso que acrescentou aqui à apresentação, já de si muito interessante, e agora vou passar então para a terceira apresentação desta sessão. Obrigado. Portanto, a terceira apresentação é da autoria da professora Ana Margarida Fernandes, da professora Ana Tomé também e do professor Carlos Sousa Oliveira também, do SERIS IST, e intitula-se Physical Model of a Pombaline Building Printed in 3D, Essays for Educational and Training Purposes. A apresentação será agora conduzida pela Margarida Fernandes. Pela Margarida Fernandes, sim, muito bem. A Margarida não é professora, é estudante de mestrado. Muito bem, ok, obrigado pelo esclarecimento.
Então, peço então, por favor, à Ana Margarida Fernandes de subir ao palco, digamos assim. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Fernandes e sou finalista do mestrado integrado em Arquitetura no Instituto Superior Técnico e vou apresentar um estudo sobre o desenvolvimento de um modelo físico de um edifício pombalino utilizando a tecnologia de impressão 3D. Podemos afirmar que a representação física da gaiola pombalina é escassa, sendo disponível focada em certos componentes, não possibilitando um entendimento global da estrutura. As maquetes físicas conhecidas são duas, a do Museu de Civil do Instituto Superior Técnico e a do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa. A primeira é um modelo em madeira e representa o desenvolvimento das escadas ao longo de um piso. Não aprofunda detalhes de ligação ou conexões com os restantes elementos do edifício. A segunda é um modelo simplificado de 2 pisos, também em madeira, que mostra parte da estrutura pombalina para o estudo dos bombeiros. Existe ainda um modelo completo virtual realizado por Vítor Coias, como se pode ver na terceira imagem. O estudo e compreensão desta estrutura patrimonial é vital, dado existirem vários edifícios, principalmente na Baixa Pombalina de Lisboa, que a incorporam. A remodelação de edifícios pombalinos é frequente, mas muitas vezes a estrutura não é devidamente considerada. Na maioria dos casos, a gaiola pombalina é tratada como elemento decorativo, completamente desconstruída, apenas com o seu esqueleto exposto, comprometendo o seu correto funcionamento antissísmico. O principal objetivo deste estudo é o desenvolvimento de um modelo completo de um edifício pombalino, essencialmente com fins didáticos, ou seja, visando a sua utilização por professores e alunos. Os modelos físicos existentes não garantem um entendimento global desta estrutura na sua relação com todos os elementos do edifício. Este modelo físico tem como objetivo completar e associar o conhecimento relevante sobre a gaiola pombalina, resultando numa representação integradora cuja observação oferece informação suficiente para ser compreendida na totalidade e não apenas por partes. Optou-se por um modelo físico e não virtual, porque tal representação permite uma leitura muito mais direta do tópico em estudo, uma partilha mais imediata e interativa do conhecimento, podendo a observação ser potenciada pela manipulação do objeto. Por seu lado, a impressão 3D, segundo o método Fuse Filament Fabrication, permite bons acabamentos, definição adequada dos detalhes, facilidade e baixos custos de fabricação, favorecendo a sua repetibilidade. O método de trabalho passou essencialmente por 4 fases: a definição de requisitos do modelo físico, o levantamento de informação sobre a estrutura em estudo, o planeamento do modelo físico, tendo como base o desenvolvimento de um modelo virtual, e o processo de impressão e montagem do modelo físico. Foram definidos 3 requisitos principais: a leveza, a portabilidade e grau de detalhe adequado. A escala 1:50 foi adotada como adequada aos objetivos e requisitos do modelo. Assim, o modelo final apresentaria cerca de 30 cm de comprimento, 26 cm de largura e 32 cm de altura. Previamente, elaborou-se um levantamento construtivo, recorrendo a fontes bibliográficas e documentais e ao estudo do modelo de modelos existentes da gaiola pombalina. No modelo virtual do edifício pombalino, destacou-se a gaiola pombalina. No ambiente AutoCAD Autodesk, reproduziu-se detalhadamente, de acordo com a escala adotada, cada componente, representando o encaixe e sua relação com o edifício. Foi modelada a estrutura do piso térreo, definida por pilares e paredes de alvenaria, remados por um sistema de abóbadas de berço quadripartidas. O desenvolvimento do modelo virtual, visando o modelo físico, organizou-se segundo 2 componentes principais: o aspecto exterior de um edifício pombalino e a componente do seu esqueleto. Seguidamente, iniciou-se a impressão das diversas partes. Utilizou-se uma impressora Creality 3D CR10 V2 3D Printer, com um volume de impressão de 300 por 300 por 400 milímetros, ou seja, uma base de 30 por 30 cm e um máximo de 40 cm de altura, e um filamento PLA. Experimentaram-se cores diferentes para destacar a estrutura da gaiola pombalina do restante edifício e obter um resultado mais expressivo.
O que pudemos observar no vídeo apresentado foram algumas peças impressas e como funciona a impressora. Basicamente, o processo assenta na fusão e deposição de um material termoplástico camada a camada, num plano, permitindo a criação de peças de baixo para cima. O resultado final é uma réplica bem executada de um edifício pombalino tipo, permitindo o entendimento global das conexões entre a gaiola pombalina e o edifício. Este modelo mostra a aparência geral do que é um edifício pombalino no seu exterior e também exibe a sua estrutura, desde o piso térreo até à cobertura. A estrutura em gaiola pombalina é destacada através da utilização de uma cor distinta que sublinha a simplicidade da estrutura e alude ao seu material, a madeira. Através deste modelo é possível observar como se desenvolve a gaiola pombalina no seu piso térreo abobadado e acima deste, como se desenvolve a estrutura, como se conectam as vigas e o pavimento à estrutura da gaiola pombalina, e ainda como a cobertura remata ao edifício. Para tornar o modelo físico mais resistente, criaram-se pontos de conexão, como se vê na imagem à direita, específicos para o modelo, entre a parte correspondente ao edifício e a parte representativa da estrutura pombalina. Este modelo permite uma observação completa e global da estrutura pombalina, bem como a possibilidade de a entender segundo diversos ângulos. Para concluir, o modelo obtido responde ao objetivo pretendido, uma vez que representa de um modo fidedigno o sistema antissísmico da gaiola, já que através dele se pode observar de múltiplos ângulos o desenvolvimento da estrutura ao longo dos 4 pisos. Através da sua observação, é possível descrever de forma geral como evolui esta estrutura, proporcionando uma compreensão global da mesma, ao contrário dos modelos pré-existentes, permitindo, deste modo, aprofundar e complementar estudos futuros sobre este tema. O modelo realizado aspira a contribuir para a divulgação do conhecimento sobre a gaiola pombalina, uma vez que pode ser utilizado em contextos de ensino e no âmbito de ações de formação e de sensibilização sobre segurança sísmica para públicos-alvos diversos. Muito obrigada. Obrigado também. Vou então perguntar se têm alguma pergunta que queiram colocar sobre este tema. Ora bem, eu acho notável o nível de detalhe que introduziram aqui ao nível desta estrutura representativa do edifício da Baixa Pombalina. Gostava de perguntar exatamente que critérios é que nortearam a escolha do fator de escala, se pode equacionar-se, fazer-se esta representação com fatores de escala diferentes, nomeadamente modelos mais pequenos ou modelos um pouco maiores, quais é que são, digamos, as balizas para esta definição, e se equacionaram a utilização deste modelo em âmbito, em ensaios, pensaram nisso na mesa sísmica presente no Departamento de Engenharia Civil, não é, do técnico, que tem uma mesa sísmica, e eu veria assim como interessantíssimo do ponto de vista dos alunos fazerem trabalhos com essa perspectiva. Não sei se pensaram ou não nesse âmbito. São estas as questões que gostava de fazer sobre este trabalho. Pronto, começando pela segunda pergunta que fez, Sim. Exatamente por toda esta situação do Covid e toda esta pandemia em volta, e eu não estar em Lisboa, por acaso não tínhamos pensado nessa situação, mas realmente seria bastante interessante fazer essa experiência e observar se o modelo realizado era capaz de resistir ou não a qualquer abalo que seja. Mas lá está, é uma ótima ideia e seria excelente poder fazer essa experiência, mas neste momento, como o desenvolvimento da maquete já foi pós-Covid, não foi possível sequer pensar em ir até ao Instituto Superior Técnico fazer essa experiência. Relativamente às escalas, sim, é possível fazer
o modelo em diferentes escalas. Nós decidimos esta escala exatamente porque o objetivo principal do modelo é poder ser estudado, ou seja, ser mobilizado e levado para ou diversas escolas ou para diversas aulas, ser um modelo de fácil porte e que não se desfaça, lá está, ser facilmente transportado para que os professores ou alunos o consigam estudar e ser ou seja, a sua observação ser fácil, a sua manipulação ser fácil. Daí termos optado por estas dimensões, porque não só nos consegue mostrar detalhadamente a estrutura e o edifício em si, mas lá está, tem um tamanho razoável para ser possível o seu transporte e a sua fácil manipulação. Mas não visando estes objetivos, claro que é possível fazer, dependendo da impressora que se está a utilizar e das suas dimensões, claro que é possível fazer tanto modelos maiores como modelos mais pequenos. Posso só acrescentar algumas coisas àquilo que a Margarida disse? Por favor. Então é assim, existem modelos a outras escalas. Portanto, o trabalho que a Margarida está a desenvolver, a dissertação, inclui este modelo, à escala 1,50, e inclui outros modelos de detalhe à escala 1/10. Simplesmente, na altura de escrever o resumo para o congresso, não estavam ainda prontos, mas neste momento estão. E, portanto, a ideia era haver este modelo geral e o modelo, a escala do modelo foi escolhida com o critério de qual seria a dimensão adequada do modelo, de modo que nós conseguíssemos ter uma visão global com uma dimensão suficientemente adequada para podermos ter essa ideia integradora. A escala 1,50 parecia ser uma escala adequada e, por outro lado, tivemos que gerir isto em função dos volumes de impressão disponíveis nas impressoras. Como estamos a trabalhar com uma impressora low cost, apesar de ter um volume de impressão muito grande, é dos maiores, evidentemente que há impressoras com volumes, agora neste momento há impressoras com volumes de impressão muito maiores, mas não os tínhamos acessíveis. Portanto, tivemos que gerir isso. E depois foram escolhidos pormenores-chave, digamos assim, um deles um tramo da gaiola pombalina, à escala 1/10, que se monta e desmonta completamente, tipo puzzle. Portanto, um Lego autêntico. Só que, de facto, não foi aqui mostrado porque não estava pronto a tempo, na altura, como eu disse. Relativamente à possibilidade deste modelo ser usado na mesa sísmica, completamente possível. Não foi possível incluir isso na dissertação da Margarida, porque ela tinha que lidar primeiro com todo o processo de conceber o modelo, de o imprimir, etc. Portanto, ela já tinha muito que fazer. Como ela disse também, ela neste momento está em Bragança, portanto está longe aqui de Lisboa. No entanto, o modelo, exatamente por ser um modelo impresso em 3D, pode ser repetido e pode ser impresso. E podemos testá-lo na mesa sísmica, mesmo estando a Margarida em Bragança. Devo dizer que essa ideia foi a primeira coisa que ocorreu ao professor Sousa Oliveira. É possível pôr isto na mesa sísmica? E, portanto, eu estava a rir-me exatamente quando ouvi a sua questão, porque foi das primeiras coisas que ele perguntou. É possível também fazermos um modelo, imprimirmos um modelo com diversas densidades, digamos assim. O modelo tem portanto, os parâmetros de impressão, um deles é o infill, ou seja, quão denso é o interior do modelo. O modelo pode ser desde 0% de infill a 100%. A 100%. A Margarida imprimiu com 7% e demorou umas horitas, não foi, Margarida? Algumas demorou uns dias. Com 7, outras com 1%. E, portanto, mas nós podemos considerar diversas, digamos, densidades de preenchimento exatamente com esse fim, podemos testá-las.
Portanto, acho que era um desafio. Sim, é um desafio que fica lançado. Eu penso que nós já fizemos algumas experiências nesse âmbito. Um dos aspectos que podem condicionar tem a ver com a massa do modelo, não é? Que é permitida na mesa, e isso é um aspecto a ter em conta. Eu penso que os resultados que podem sair são muito interessantes, podem ser muito interessantes do ponto de vista qualitativo, não é? De comparação, por exemplo, reproduzirem dois edifícios muito parecidos, mas com diferenças aqui e ali, nomeadamente, por exemplo, a introduzir aquelas aberturas de vãos que são muito, infelizmente, utilizadas, não é? E depois fazer uma análise comparativa em termos qualitativos, não é? Dado que, do ponto de vista quantitativo numérico, será um grau de dificuldade superior, embora eventualmente também possa ser possível, não é? Mas pelo menos comparar as duas soluções, isso certamente. Muito obrigado, professora Ana Margarida. Vou então seguir para a última apresentação, a quarta e última, portanto, a autoria do professor Luís Guerreiro. Boa tarde, professor. A apresentação é intitulada Base Isolation, a Leading Solution for the Seismic Protection of Important and Critical Structures. Professor Luís Guerreiro, por favor, tem a palavra. Boa tarde a todos. A minha apresentação tem a ver com a apresentação de isolamento de base como uma solução para a proteção sísmica das estruturas críticas. Só 2 ou 3, aí não estou a conseguir passar, slides para enquadrar o que é isolamento de base. Portanto, o isolamento de base, a ideia, o conceito é separar a estrutura dos movimentos horizontais do solo para evitar que haja transmissão dos movimentos destrutivos à estrutura. Isso através da interposição entre a base da estrutura e a fundação de camadas, de uma camada deformável, conseguida através de aparelhos de apoio, especialmente concebidos para o efeito. A ideia é que o edifício não sofra vibrações ou minimize os efeitos de vibrações, portanto, podendo ter uma resposta completamente, digamos, tranquila, sem grandes deformações e sem grandes acelerações, à custa das deformações dos aparelhos de apoio colocados na base do edifício. Uma pequena demonstração de eficácia da solução. O que eu tenho aqui presente no ecrã é um espectro de resposta naquele formato que agora é muito comum, entre descobrimento espectral e aceleração espectral. E se nós identificarmos edifícios de base fixa, e aqui eu pus como exemplo um edifício com um período de 0,55 segundos, portanto cerca de 2 Hz, o seu desempenho corresponde àquele ponto, portanto com uma aceleração de 8 metros por segundo quadrado e um deslocamento pouco acima dos 5 cm. Um edifício com isolamento, dada a sua maior flexibilidade, o período baixa para 2,20, poderá ir até 3 segundos, portanto corresponde a uma solução com muito menos acelerações e com, portanto, neste caso, um pouco mais de 1 metro por segundo quadrado, mas com muito mais deformações à ordem dos 20 cm neste caso, embora essas deformações sejam concentradas ao nível dos aparelhos de apoio. Aqui tive o pormenor de aumentar um pouco o amortecimento, que os sistemas de base têm amortecimento superior aos 5% habituais da estrutura. Aqui considerei para efeitos de representação 10%, embora por vezes pode chegar a 20% de amortecimento. Ora, por que é que vem à conversa isto enquadrado nesta conferência sobre os Açores? Aqui é só a realçar a redução das acelerações e o aumento nos deslocamentos. Bom, porque nos Açores existe um edifício com isolamento de base. Na altura, o Laboratório Regional Veterinário dos Açores foi construído no início de 2013, à volta dessa data. Neste momento, penso que este organismo já não se tem esta designação, pelo menos eu não consegui encontrar recentemente na net esta referência ao Laboratório Regional Veterinário dos Açores. E a preocupação na altura, quando se construiu, quando foi projetado este edifício, era ter um laboratório que pudesse manusear, neste caso, trabalhar com, como é que dizer, não é micróbios, era algo muito contagioso. Portanto, na altura o que se falava, não se falava do Covid, na altura falava-se na doença das vacas loucas, falava-se no problema do ébola, e portanto havia o interesse em ter um laboratório onde pudessem ser estudadas doenças desse tipo. Ora, isso trazia um problema, porque era o problema, sendo uma zona sísmica,
se houvesse algum dano no edifício onde esse laboratório estava, poder causar problemas de contaminação posterior. O edifício era considerado de proteção biológica P3 ou B3, como forma de designação, que tem a ver com a capacidade de poder manusear portanto, elementos altamente contagiosos, e isso introduzia uns requisitos muito exigentes. O projetista, na altura, achou por bem, portanto, lembrou-se da hipótese de considerar isolamento de base, porque a preocupação dele era que, se houvesse um sismo, não houvesse, controlar ao máximo a fendilhação das paredes, para que não houvesse qualquer quebra de estanquicidade dos laboratórios onde continham esses elementos contagiosos. Este projeto é um projeto que vem na sequência de um projeto anteriormente feito, no início dos anos 2000, em volta de 2004, 2005, que era o Laboratório de Investigação Veterinária Nacional, a construir em Oeiras. Edifício esse que também tinha as mesmas restrições e que nunca chegou a ser construído, não passou do papel, embora o projeto de arquitetura seja dos mesmos autores, e portanto daí também, ou seja, esta questão já tinha sido colocada a quando do projeto, em 2005, e o projetista, depois do Laboratório dos Açores, retomou essa solução. O edifício não é todo ele isolado, é somente o bloco que continha os tais laboratórios, portanto o edifício encontra-se separado dos outros por ter isolamento de base, e foi construído, ele já existe, é um edifício de pequeno porte, não é um edifício muito grande, que tem 64 aparelhos de apoio de borracha de alto amortecimento, o edifício que se vê aí no lado esquerdo, e neste momento não sei exatamente qual é o uso que está a ser dado a este edifício, penso que está integrado noutro instituto, porque não encontrei referência ao Laboratório de Veterinária dos Açores, embora existam institutos com nomes semelhantes, portanto imagino que sejam onde este edifício esteja integrado. Bom, este caso em concreto, já outra referência, o primeiro, o do Laboratório dos Açores é o segundo edifício com isolamento de base construído em Portugal, o primeiro é o Hospital da Luz, que é o exemplo mais conhecido. O Hospital da Luz foi construído em 2006, 2007, curiosamente, como projeto, não é o primeiro projeto de edifício com isolamento de base, o primeiro projeto teria sido o do Laboratório de Investigação Veterinária de Oeiras, que não chegou a ser concluído, embora o projeto tenha sido realizado. Aqui só mais uma vista do projeto do Hospital da Luz, onde se pode ver aqui à direita a junta que separa o edifício do exterior e, nas imagens inferiores, uma vista da zona onde estão os aparelhos de apoio localizados. Bom, este projeto traz também a questão sempre de quanto é que poderá custar um sistema de isolamento de base. O sistema de isolamento de base poderá custar qualquer coisa como 2 a 4% do valor da estrutura, o que num edifício com o valor do edifício do Hospital da Luz poderá ser uma ínfima parte, comparando não só com o valor da construção, mas com o valor total do investimento, em que então aí o valor do isolamento de base dilui-se completamente, e se tivermos em conta que o isolamento de base tem como função não só proteger a estrutura, mas proteger todo o equipamento e todo o conteúdo, e manter a operacionalidade, então mais se dilui o investimento neste tipo de proteção sísmica. Bom, este tema de proteção com isolamento de base leva-me a outras, digamos, questões. O Eurocódigo, como a maioria dos códigos atuais em vigor, tem como objetivo a proteção da vida humana, limitar os danos e, refere aqui, em estruturas importantes para a proteção civil, manter a operacionalidade. Ora, acontece que depois, em termos práticos, quando define os requisitos, temos os requisitos de não ocorrência de colapso, que não têm a ver propriamente com a operacionalidade, têm a ver só com a proteção da vida humana, e esses estão definidos para um determinado período de retorno, que poderá ser uma determinada ação, que é afetada pela coeficiente de importância, portanto poderá ser muito ampliada face aos edifícios correntes. E depois temos o requisito de limitação de danos, que também não é diretamente relacionado com a operacionalidade, tem mesmo mais a ver com uma questão económica de garantir que para um sismo de pequena intensidade os danos são pouco significativos, para uma ação de menor período de retorno, portanto, de menor período de retorno.
Ora, isto aqui leva-me a uma questão que é, será que o facto de nós aumentarmos com um fator, por exemplo, no classe de importância 4, na zona sísmica 1, é quase de duplicar a ação sísmica, garante a operacionalidade se ocorrer, por exemplo, um sismo com o período de retorno de 475 anos. Eu penso que muitas vezes o que está por trás do raciocínio das pessoas é que se eu aumentar o período de retorno para o qual dimensiona o meu edifício, então provavelmente para um nível de exigência mais baixo, normalmente o período de retorno de 475 anos, neste caso, ele manterá a operacionalidade. Ora, o que acontece é que não há nada que imponha que se verifique isso. É verificada a limitação de danos para uma ação, que neste caso será 40%, e portanto se nós fizermos 40% de quase 2, quer dizer que é uma ação que é 80% da ação de 475 anos, é verificado o estado de limitação de danos. Garantir a operacionalidade, e nomeadamente garantir a operacionalidade para o sismo de referência de 475 anos, não existe essa obrigatoriedade ou não existe essa ideia em lado nenhum. Só para termos uma ideia muito simples de como é que isto pode funcionar em termos de dimensionamento, e agora vou mostrar um esquema de raciocínio baseado nos coeficientes de comportamento e, portanto, uma coisa muito esquemática que poderá, obviamente, ser melhorado. Se nós tivermos um edifício de classe de importância 2, que é a classe de referência, o espectro de resposta a utilizar, este que está aqui representado, isto neste caso considerei um edifício sobre rocha em Lisboa. Portanto, isto é o período de retorno por 465 anos, para um período de retorno de 465 anos. Se considerarmos o edifício um edifício de classe de importância 4, por exemplo, um hospital, então ele é dimensionado para este espectro de resposta, que é 1,95 vezes o espectro de resposta de 465 anos. Ora, se eu tiver uma estrutura com 1 Hz e meio, que não é uma frequência muito elevada, de acordo com os projetos que eu conheço para edifícios, por exemplo, como hospitais, com alguns pisos de altura, e considerar um coeficiente de comportamento de 3, que também não é um coeficiente de comportamento elevado, quer dizer que ele vai ter um comportamento como está esquemático, como está representado aí no slide. Ora, isso significa que se eu supuser este comportamento sísmico ao espectro de resposta dos 465 anos, quer dizer que ele irá ter comportamento não linear mesmo para o sismo de 465 anos. Portanto, quer dizer que existirão danos na estrutura, existirão deformações, não é de certeza garantida a operacionalidade na estrutura nesta perspectiva. Mesmo que eu considere um coeficiente de comportamento mais baixo, por exemplo 2,5, tendo em conta este problema, ele também continuará eventualmente a ter problemas de operacionalidade. Portanto, é algo que é necessário verificar e é algo que é necessário, do parte do dono de obra, impor se é que quer que isso aconteça. Nomeadamente, por exemplo, se for um caso no hospital, eu acho que é importante que as entidades promotoras imponham que é garantida a operacionalidade para um determinado cenário sísmico. Então, no caso do Laboratório dos Açores, claramente os objetivos, aquilo que era imposto pelo dono de obra, não se enquadrava na transcrição direta do regulamento, era algo que era uma imposição, era algo que era exigido. Portanto, os donos de obra, quando necessitam, podem exigir mais do que aquilo que o Eurocódigo ou que os códigos impõem, porque isso será, digamos, os mínimos que são aceitos pela sociedade. Ora, neste caso, o isolamento de base era uma solução perfeitamente aplicável, portanto, está aqui a resposta, se fosse uma aplicação de isolamento de base, seria uma resposta representada pela curva A azul, as oscilações seriam muito mais baixas, temos uma diminuição das forças que corresponde quase a um coeficiente de comportamento de 7 ou 8 e sem qualquer problema de deformação, sem qualquer problema de deformação para a estrutura. Ora, isto levanta o problema de saber se aquilo que nós queremos exatamente, ou seja, qual é que é o objetivo em termos de garantir a operacionalidade ou não, e verificar se tal acontece. Eu não estou a dizer com isto que só com o isolamento de base é que isto se consegue garantir, não, existirão muitas outras soluções, nomeadamente tornar a estrutura mais rígida, tornar a estrutura muito mais resistente, mas quando se faz a comparação económica, ou quando se faz a comparação de custos, tem que ser feita a comparação de custos ao mesmo nível, e não
comparar só custos iniciais de projeto, porque não estamos a comparar o mesmo nível de desempenho, ou seja, temos que comparar custos associados ao mesmo nível de desempenho. Só para um exemplo, quando foi a crise sísmica de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2011, este hospital já estava construído. Relatórios posteriores ao sismo relatam uma grande perda económica, maior do que aquelas que estavam à espera, dada o comportamento dos edifícios, não que os edifícios não tenham tido um comportamento adequado ao regulamento, mas que, cumprindo o regulamento, os custos económicos e sociais são muito elevados. E então houve alguns relatórios em que pensam até fazer alterações ao regulamento de forma a tornar-se mais exigentes. Neste caso, por exemplo, este hospital já estava operacional e cumpriu perfeitamente o seu papel, não teve qualquer tipo de interrupção de funcionamento. A única limitação, o único problema que teve foi com as juntas à volta do edifício, mas que são juntas que sacrificava, portanto, para sacrificar em caso de movimento, apesar de elas estarem destruídas, cumpriram aquilo que era o objetivo, que era, em caso de sismo, elas ficavam danificadas e serão substituídas. Não houve qualquer tipo de interrupção e, portanto, o edifício manteve-se operacional durante todo o período em que o sismo ocorreu. Só para acabar, nesses relatórios que resultam da avaliação do sismo de Christchurch, fazem algumas digamos, sugestões de como alterar os níveis de performance. Este é o, digamos, o quadro que estamos habituados a ver, e eles apontam para um quadro um pouco mais exigente em termos de desempenho sísmico de edifícios, em termos sobretudo de edifícios que tiverem um valor quer devido à sua operacionalidade, quer devido ao valor económico e às perdas associadas à sua paragem, digamos assim. Pronto, só como notas finais, só chamar a atenção que o isolamento de base é uma alternativa para quando os requisitos sísmicos são muito exigentes e que, sobretudo, eu acho, e esta é uma opinião pessoal, que em zonas sísmicas, edifícios como os hospitais deviam ter sistemas de proteção sísmica como o isolamento de base. E, desde já, agradeço a vossa atenção. Obrigado, professor Luís Guerreiro. Pergunta então, temos perguntas sobre este tema, por favor. Eu colocaria só aqui, professor, duas questões, uma de curiosidade relativamente a este edifício em particular que o professor trouxe até nós, nos Açores. O professor referiu que a frequência própria de base do edifício diminuiu de 2 para 0,5 Hz, não é? Com a introdução deste sistema de isolamento. Se curiosidade, pergunto se essa avaliação estimativa é baseada em um processo numérico ou se tem por base também alguma verificação, validação experimental, não é? Um base de identificação de dinâmica. Não, neste edifício não foi feita a verificação dinâmica dessa frequência, portanto a frequência foi só baseada, ou seja, a frequência de isolamento de base foi definida pelo projetista, pela equipa que projetou o edifício, foi confirmada a rigidez dos aparelhos de apoio porque são feitos ensaios de recepção e, portanto, para confirmar se teria a rigidez que se pretendia para essa frequência, mas nunca foi testada a frequência no edifício, a frequência final no edifício. Esses ensaios, por acaso, foram realizados num dos edifícios do Hospital da Luz, e ficou-se a frequência que tinha, o objetivo que se tinha previsto. Embora seja sempre um bocadinho mais alta do que aquela que é a frequência que nós previmos, porque os aparelhos de apoio têm uma característica, é que se a deformação é muito pequena, a rigidez sobe cerca de 20%, e portanto, se não para o nível de formação imposta pela ação sísmica, é que a rigidez baixa. Muito bem. E outra questão, agora para ligar com a keynote do engenheiro Ricardo Veludo, e para finalizarmos a nossa sessão, o professor refere aqui no título, não é, que esta deveria ser uma solução preconizada para estruturas importantes e críticas.
e depois refere na sua apresentação que realmente o custo relativo da implementação desta tecnologia aparentemente é relativamente baixo. E pronto, é a questão mais política, de facto, porque é que se o professor tem alguma ideia, com certeza refletiu, porque é que há tão poucos exemplos em Portugal desta aplicação, não é? Segundo percebi, são 2 casos, e se não poderíamos eventualmente pensar em estender esta tecnologia de uma forma mais generalizada, não é? Porque o que é que o professor considera sobre isso? Bom, pode ser que, digamos, o interesse pela tecnologia tenha vindo a aumentar e provavelmente, até porque sei que há projetos na calha que irão dar origem a edifícios com isolamento de base, se calhar num futuro próximo. Há sempre uma limitação, que é o edifício tem que estar isolado do ponto de vista geográfico, ou seja, não pode ter confrontamentos próximos para poder mexer. Isso cria logo de alguma forma algumas limitações. Poderão ser isolados conjuntos habitacionais, mas não o prédio em si, porque depois tem um prédio que confina com ele, né? Isso poderia. Aquilo que me preocupa mais é, digamos, a falta de sensibilização de algumas órgãos, nomeadamente do Governo, nomeadamente dentro do Ministério da Saúde, que permitem um lançamento de projetos para hospitais, como o novo Hospital Central de Lisboa, que não considera este tipo de proteção. Eu acho que é um erro que se está a cometer, porque aquilo que tem em causa é proteger não só a estrutura, mas proteger todo o conteúdo e manter a operacionalidade. E acho que isso é muito importante e que deveriam estar mais atentos para esse tipo de proteção. Claro, claro. Nós estamos todos de acordo. Muito bem. Mais alguma questão que possam querer colocar? Estava aqui a ver no chat, aparentemente aqui uns colegas participantes que referiram que aparentemente, penso eu, que existe realmente o Laboratório Regional de Veterinária, pelo menos há um site que aparece, vamos acreditar que, mas falta verificar isto. Muito obrigado a todos os participantes. Vou então encerrar esta 4ª sessão e desejar a todos a continuação de um bom congresso, está quase a acabar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor, e obrigado. Vamos então para o intervalozinho. Voltamos às 16h40 e abre a sessão o colega Rui Carrilho Gomes. Até já. Obrigada.